Estamos no mês de conscientização, prevenção e combate à crueldade contra os animais. A campanha Abril Laranja protege tanto os bichos domésticos quanto os selvagens. Pesquisas mostram que com a pandemia o número de denúncias relacionadas a essa prática cresceu. No Distrito Federal, por exemplo, entre 2019 e 2021, a alta foi de 64,6%. Em São Paulo, são registrados 25 casos por dia. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o médico veterinário e presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Goiás, o Rafael Vieira, que está aqui ao vivo. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, como vai? Tudo bem? Obrigado. Joia. Queria que você começasse explicando para a gente como funciona a campanha Abril Laranja, que tipo de ações são realizadas nesse período? Sim, Abril Laranja iniciou a partir da publicação de uma lei no estado de Goiás, né, que é a lei número 20.898. Essa lei foi publicada pelo governo do estado, então é uma particularidade do nosso estado, mas em outros lugares do mundo, não só no Brasil, em outras cidades brasileiras e do mundo, o mês de abril já é um mês que se utiliza para se tratar do assunto de combate à crueldade, aos maus tratos e também de promover a adoção de animais. Então, o Abril Laranja ele foi instituído em 2020 aqui no nosso estado e a ideia é exatamente que o mês de abril seja marcado, né, por uma cor representativa e que seja marcado como um mês onde trabalha a partir de workshop, palestras, publicações na rede televisiva, rádios, em todos os canais de comunicação, no cenário político, educacional, que trate esse assunto para abordar a importância de combater os maus tratos aos animais e também de criar uma cultura entre as pessoas de incentivo à adoção dos animais. Vale lembrar que abandono também é considerado maus tratos contra os animais, né, o Rafael? E realmente, durante a pandemia, os números aumentaram? Sim, durante a pandemia houve uma situação que as pessoas tiveram, né, um momento que elas ficaram muito em casa. E houve, naquele início da pandemia, houve também o aumento do número de adoções. Então, como as pessoas estavam mais em casa, elas tiveram mais necessidade de ter companhia. E a companhia que as pessoas tiveram eram os animais. Mas à medida que foi voltando ao normal, que as pessoas foram retornando às suas atividades, o que aconteceu foi justamente o contrário. As pessoas já não queriam mais o animal em casa, já não tinham mais como cuidar. Aquele animal que era para ser um animal pequenininho, bonitinho, já não era mais o animal que a pessoa desejou e acabou que houve o sentido contrário, né, de aumento do abandono. E é importante lembrar também que aumentou a violência nesse período, porque as pessoas ficavam fora de casa, a partir do momento que elas foram para dentro de casa, elas começaram a conhecer o animal que elas tinham. Uhum. E as pessoas passaram, né, no início da pandemia, por sérios problemas psicossociais e que esses problemas acabaram refletindo, inclusive, no cuidado que essas pessoas tinham com os animais. E esses problemas socioemocionais, eles foram refletidos não só na violência doméstica, mas também na violência contra os animais. Que, aliás, tem, inclusive, pesquisas que demonstram que há uma conexão entre essas violências. Os lares onde tem violências contra animais também provavelmente terão violência contra humanos, né? Vai haver violência contra idosos, haver violência contra crianças, contra mulheres, e há uma conexão. Essa conexão é chamada de teoria do link, teoria do elo, onde tem uma relação entre as formas de violência. E os problemas emocionais que foram gerados pela pandemia, infelizmente, foram retratados aí com esse aumento de violência de maneira geral, inclusive contra os animais. Parece que é um conjunto de fatores que acaba favorecendo essa prática tão triste. Isso reforça, inclusive, né, Rafael, a necessidade de um planejamento na hora de se decidir adotar um bichinho. Muitos pais, inclusive,
decidem adotar o pet para dar para o filho que ainda é criança e acabam se esquecendo que aquilo ali não se trata de um brinquedo, se trata de uma vida que precisa ser cuidada, inclusive tem lei que protege aquela vida, né? Exatamente, né? A gente tem uma máxima que a gente diz que animal de estimação não é brinquedo, animal de estimação não deve ser dado de presente, a não ser que seja um acordo, né, entre as partes de que existe um animal sendo dado como presente, porque, como você disse, os animais eles vão crescer, os animais eles vão adotar comportamentos que nem sempre são os comportamentos que a pessoa espera, as pessoas têm um excesso, às vezes, de humanização desses animais, o que gera um transtorno de comportamento neles, e há também uma desobediência em relação às exigências que o animal tem, em relação ao ambiente, em relação à saúde, às condições nutricionais. Então, são vários fatores que devem ser pensados antes de se decidir ter um animal de estimação. Eu tenho um animal de estimação. Não é fácil, nós temos obrigações diárias, constantes com esse animal. É sair para passear, é ter gastos com medicamentos, é ter gastos com pet shop, é ter gastos com alimentação. Nem sempre, quando a gente chega em casa, a gente está disponível para o animal, mas o animal está enlouquecido para transferir carinho para a gente precisa dar atenção naquele momento. Então, tudo tem que ser planejado. Ter um animal de estimação é uma responsabilidade muito grande. E a gente precisa ter um trabalho de conscientização das pessoas. Existe o que nós chamamos de posse responsável. E a posse responsável inclui isso, fornecer um ambiente adequado, fornecer companhia, ter a consciência de que aquele animal também tem direito a acesso à água, à comida, a um local adequado, a tratamentos de saúde. Então, tudo isso faz parte de uma posse responsável, né? E, infelizmente, a gente ainda vê situações de pessoas que compram animais e depois abandonam, ou pessoas que adotam e não é exatamente o animal que ela esperava e abandonam ou devolvem. É uma situação bem complicada, mas é importante que a gente tenha momentos como esse para a gente estimular nas pessoas exatamente essa cultura de que os animais são seres dotados de angústia, são seres dotados de dor, de sofrimento, e a gente precisa respeitar a vida desses animais. Não fazer jamais por impulso, né? Os bichinhos estão ali sempre à nossa disposição para dar muito carinho, para brincar, e a gente, claro, tem que retribuir essa atenção que eles nos dão de tanto bom coração, né? De graça. Olha, tem um dado aqui que me preocupou bastante, que mostra que esse crime é muito comum, maus tratos aos animais. É o quinto crime mais cometido no Brasil. Eu quero saber de você como nós, cidadãos comuns, podemos colaborar para evitar esses maus tratos. Tem como eu denunciar de forma anônima? O que eu posso fazer se eu perceber que próximo a mim existe um caso como esse? Antes de eu esclarecer, antes de eu falar sobre isso, eu vou esclarecer uma outra situação. Nós precisamos diferenciar o que é maus tratos e o que é crime de maus tratos. A situação de maus tratos, por exemplo, um animal que passa o dia todo preso em um apartamento, vocalizando, latindo, estressado, às vezes sem a água disponível, às vezes sem comida, sem acesso ao sol, por exemplo, esse animal está numa situação de maus tratos. Mas essa situação, ela muitas vezes é por uma falta de informação, por uma falta de cuidado, ou até mesmo de uma responsabilidade do proprietário. Essas situações, dificilmente, elas serão tratadas como um crime de maus tratos. A polícia não consegue fazer a investigação dessas situações. Essas situações a gente tem que trabalhar no nível da informação, no nível de discussão da responsabilidade, na discussão da valorização da vida do animal. Agora, o crime de maus tratos, esse crime, ele vem associado ao que a gente chama de dolo. A pessoa tem desejo de praticar aquele ato de violência.
então ela escolhe fazer aquele ato de violência, ou ela já foi várias vezes notificada e ela continua reiteradamente deixando o animal em condição de sofrimento. Esse sim pode ser configurado um crime de maus tratos. E depois da publicação da Lei 14.064, que é uma lei federal, e também uma lei estadual, que é a Lei 20.629, que é do ano de 2019, essas situações de crime de maus tratos, elas podem ser denunciadas, investigadas pela polícia, e a pessoa que pratica o maltrato ao animal, ela pode ser penalizada, tanto com multa, como, inclusive, com detenção, né, com reclusão, por um período de 2 a 5 anos. Então, é um crime, comparado a outros tipos de crime, é um crime considerado grave, inclusive, né, que abre uma investigação e que pode terminar aí na perda da guarda do animal, na aplicação de multa e ainda na retenção, na reclusão, por um período de até 5 anos, quando é praticado contra cães e gatos. Tá certo. Rafael Vieira, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tantas informações e esclarecimentos importantes para as pessoas que nos acompanham nesse momento. Até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço e eu gostaria de reforçar as pessoas que falem sobre esse assunto, sobre o Abril Laranja, sobre a importância de combater o maltrato ao animal e também o incentivo à adoção de animais. Tá ótimo. Tchau, tchau.